E aí a gente tem hoje aqui conosco a companhia da Aline Oliveira. E a Aline é uma dessas mamães que teve o seu bebê e precisou continuar trabalhando, mas sem se desligar da cria, sem perder aquele momento com o bebê. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Rita. Boa tarde para todo mundo. E é exatamente isso, né? Eu fiz a minha virada de chave, na verdade, ela já era pequenininha, mas na época da pandemia. Quando eu percebi a diferença de estar perto ou não estar perto e acompanhar o crescimento da minha filha. O fato de você ser psicóloga ou ter essa formação, esse olhar diferente, esse conhecimento, te ajudou de alguma forma a equilibrar o emocional? Porque as mães, olha, tem umas que se descabelam. A rede de apoio ajuda bastante, a gente vai falar sobre isso. Mas o fato de você ser psicóloga também ajudou você nesse ponto? Me ajudou no momento da decisão. Porque é aquela história que santo de casa não faz milagre, né? Então, sabia muitas coisas, mas eu comecei a perceber no comportamento da minha filha alguns sinais de que ela precisava que eu estivesse mais perto. E isso a psicologia me ajudou, né? A fazer essa avaliação mais atenta, mais cuidadosa e de ter a opção, né? De mudar de carreira, né? De sair do CLT e passar a empreender. Então, ela foi... A psicologia me ajudou, mas foi o comportamento dela que me fez a percepção final. Apesar de não falar, ela dizia, mamãe, eu tô aqui. Mamãe, olha para mim, me ajuda, alguma coisa assim. Exatamente. E assim, isso te ajudou também a ajudar outras mães? Também porque a gente percebe muito, e aí falando também do meu trabalho hoje nas empresas, né? A gente percebe muito o sofrimento dessas mães no ambiente corporativo depois que elas voltam a trabalhar. Não é fácil, né? Não é fácil administrar, porque a gente tem ainda, apesar da independência financeira das mulheres, né, de querer ir para o mercado de trabalho para conseguir ter mais autonomia, né, para conseguir ter mais poder aquisitivo, a mulher não abriu mão do serviço doméstico, né, e do cuidado com os filhos. Então, é uma jornada dupla, tripla, né, que ela trabalha durante o dia fora, mas quando ela chega em casa, ela tem que trabalhar em casa também. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que, apesar das divisões de tarefas, né, dos afazeres domésticos, as mulheres ainda trabalham 10 horas a mais em casa do que os homens, quando os homens também dividem essas tarefas domésticas, né? Que é cuidar do filho, levar para a escola, tarefa de casa, né? Então, tudo isso... Mesmo na divisão, elas ainda trabalham mais? Mesmo na divisão. E sabe qual é um ponto fundamental que acontece? A carga mental, né? A famosa carga mental das mulheres nesse processo. Por quê? As mulheres entendem que cuidar dos filhos, cuidar da casa é uma função dela, faz parte da função dela. Os homens entendem que eles estão ajudando quando eles fazem isso. Na sua maioria, tá, homens? Não fiquem chateados comigo. Mas eles entendem que eles estão ajudando. De fato estão ajudando, mas a responsabilidade, o peso de sentir que aquela é uma tarefa, uma obrigação das mulheres, faz com que elas se sintam cada vez mais esgotadas, desgastadas, né? Então é difícil, esse é um peso que é difícil ainda de equilibrar. Você falou sobre as empresas. Com certeza você tem contato com essas mulheres que voltam ao trabalho depois da licença maternidade e elas precisam continuar trabalhando por conta até mesmo daquilo que sustenta as suas famílias. Mas como é a conversa com essas mulheres? Porque elas sentem dores, elas sentem saudade, muitas delas choram, mesmo quando coloca o bebê, já começa chorando quando deixa o bebê na escolinha ou na creche. Sim, né? sim. Ali já começa a chorar e vai para o trabalho chorando. E como você ajuda estas mulheres nesse momento? Muitas vezes a mãe chora mais que o bebê até, né? Às vezes nesse processo, porque é difícil para a mulher, né? Porque é uma quebra forçada, né? Repentina. Muitas vezes ela ainda está amamentando, ela ainda está produzindo leite, né? Isso é doloroso mental e fisicamente. Então, nas empresas, a gente ajuda ouvindo essas mulheres. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Escutar o que elas têm a dizer e conseguir ajudar a moldar políticas que façam com que elas administrem isso, que consigam administrar, né? Que tenham um período mais tranquilo para amamentação ou para tirar o leite. Muitas mães fazem isso, né? Para tirar o leite, para armazenar e depois levar em casa para os filhos que estão na creche. Ouvir um pouco também sobre esse processo de retomada. Imagina que você fica meses fora do ambiente corporativo. E quando você volta, muita coisa mudou, né? Muitas pessoas mudaram, alguns processos mudaram, muitas perdem as suas atividades, tem que recomeçar em outro local. Então, ouvir e entender esse processo é fundamental para que as empresas consigam acolher essas mulheres e conseguir fazer com que elas sigam dando o seu melhor na empresa também. Esse conciliar também
da maternidade e a carreira. Mesmo que, como você disse, ela precisou se ausentar, geralmente os 4 meses da licença maternidade, mais um mês de férias, aí às vezes consegue um pouquinho mais, uns 5, 6 meses. Quando ela volta, aquele cargo precisava, de alguma forma, dar continuidade ao trabalho. Já tem uma outra pessoa no lugar, ela é transferida de setor. Quer dizer, ela tem que começar muitas vezes do zero, aprender de novo. Eu acho que isso, além da ansiedade de estar sem o filho, essa carreira que ela pensou, ou na empresa que ela muda também, isso afeta emocionalmente essa mulher? Afeta totalmente. Primeiro porque ela não é mais a mesma mulher que saiu alguns meses atrás, né? A maternidade transforma a gente, né, Rita? Então, quando ela volta, ela já tem outras habilidades, ela já tem outras prioridades, né, que ela pode usar a favor, inclusive, na empresa. Então, todas as mães sabem disso, né? O quanto a gente não aprende a ser mais resiliente, a ser mais flexível, lidar com o imprevisto, né, com o improviso. Então, tudo isso ela passou a exercitar e ela consegue trazer de uma forma diferente para a empresa. Mas ela ainda, muitas vezes, não se sente preparada, porque ela ficou fora esse período. Ela vem, muitas vezes, com um preconceito da equipe, né? Que vai precisar talvez sair mais cedo, vai ter que se dedicar algumas horas a cuidar do filho, porque tem médico, porque tem vacina, porque tem uma série de coisas, né? A própria amamentação que você citou agora, ela vai precisar de reservar esse tempo, deixar o trabalho para fazer aquilo que é importante, que é a prioridade dela, que é o seu bebê. Exato. As empresas, elas têm um olhar sobre essa mulher que volta da licença maternidade? Como psicóloga, conversando com essas mulheres, ajudando essas mulheres, o que você sugere para que essas empresas elas tomem medidas? Porque o emocional dessa mulher está desequilibrado até. Sim, sim, até por uma questão hormonal também, né? Algumas empresas têm começado a prestar atenção nisso porque estão perdendo talentos. E aí, quando pega no bolso da empresa, as coisas começam a balançar um pouco, né? Então, essas mulheres estão deixando as empresas. Então, hoje, quase metade das mulheres deixam o trabalho depois da licença maternidade, seja por decisão do empregador ou por decisão própria, né? Para empreender, para ficar mais tempo em casa. Mas é muita gente que você treinou, que você investiu, que você formou dentro da sua empresa que está indo embora. Então, as empresas têm começado a olhar mais para essas questões e um caminho, inclusive, tem sido trabalhar a questão da licença paternidade para equilibrar esse processo. Porque enquanto a mulher fica alguns meses fora, né, 6 meses no melhor dos casos, que são as licenças estendidas, né, o homem fica 5 dias. É um período muito diferente, né? Então, isso impacta na trajetória desses profissionais dentro da empresa, né? Na hora de priorizar, a empresa acaba priorizando um homem, porque ele vai ficar mais tempo ali dedicado, vai conseguir ficar até mais tarde, vai conseguir ter metas mais agressivas. Então, isso influencia na relação em casa, influencia na relação com os filhos, influencia no desenvolvimento de carreira. Então, as empresas têm começado a olhar para esse aspecto para desenvolver essas mulheres também. Ou seja, essa empresa já... algumas empresas, infelizmente nem todas, viu, gente? Mas essas empresas, então, já estão voltando para um olhar diferenciado para essa mãe que volta da licença maternidade, mas está preocupada. Está trabalhando, mas está preocupada com o filho lá em casa. Sim, exatamente. Tem começado, inclusive, porque percebeu-se, né, que mulheres em cargos mais elevados nas empresas trazem benefícios para as empresas, né? Porque a mulher tem um olhar diferente. E aí eu não quero dizer que precisam ser só mulheres nos cargos de liderança, mas quanto mais diversificado forem os cargos de liderança, mais visões de mundo você tem para tomar as decisões, né? Então, você ter homens, você ter mulheres, pessoas de diferentes faixas de idade, de diferentes raças, trazem visões diferentes. É a diversidade no topo da empresa, né? E as empresas têm percebido isso, né? A falta que faz um olhar mais sensível da mulher, né? Um olhar mais carinhoso, muitas vezes, para conduzir um colaborador, né? Que não é só no ferro e fogo. Então, isso faz diferença no resultado financeiro das empresas. Então, as empresas querem que as mulheres estejam lá presentes, mas elas querem trabalhar remotamente. Como muitos nós pudemos ver no período da pandemia, né, os pais se descabelaram porque eles não conseguiam trabalhar com as crianças passando atrás, correndo, gritando, chorando, pedindo comida. Os pais ficaram desesperados. E as mães, já acostumadas a isso, driblaram todos os percalços de uma pandemia com todo mundo dentro de casa e se deram melhor. E é essa dinâmica da mulher que as empresas estão de olho. Então, muitas querem que as mulheres fiquem presencialmente nas empresas, mas com a possibilidade aí de um trabalho remoto. E a gente vai falar sobre isso depois do intervalo na companhia hoje aqui
de Aline Oliveira, psicóloga, e também hoje trazendo para nós essa dicotomia da maternidade e o trabalho. Opa, peraí, a gente volta. Hoje o programa Mulher.com recebe a Aline Oliveira. Ela é consultora em estratégias empresariais, também psicóloga e mãe. E mãe. Função principal. É a função principal. E a partir da sua experiência de mãe, que foi assim que nós começamos a nossa conversa, você conseguiu um olhar diferente até mesmo sobre a sua filha, tanto quanto para ajudar outras mães, principalmente nesse mundo das empresas. E nós falamos sobre as dificuldades das empresas, as dificuldades das mães, e nós encerramos o bloco anterior falando sobre esse trabalho remoto. Muitas mães trabalhando em casa, com produtividade e podendo até estar perto dos seus filhos. As empresas veem com bons olhos isso? As empresas, acho que elas estão um pouco inseguras ainda com esse processo, viu, Rita? Porque as empresas, depois da pandemia, né? Porque dizem que a pandemia já acabou, apesar das pessoas ainda estarem ficando doentes, né? Mas a retomada aconteceu e as empresas voltaram para o presencial. Então, hoje, o que aconteceu? As empresas que tiveram um olhar mais atento e estratégico para esse assunto mantiveram uma flexibilidade maior com relação ao modelo de trabalho, né? Então, inclusive, tem sido foco de grande atenção por parte das mães, das pessoas que têm cuidados até com pais, né? Porque a gente tem hoje uma chamada geração sanduíche que cuida dos filhos pequenos, mas cuida também dos pais que já estão mais idosos, Verdade. Né? Que é a questão da maternagem, né? Não é a maternidade, mas é a maternagem acontecendo. Então, as empresas que estão conseguindo perceber essas particularidades do seu time têm priorizado ambientes mais flexíveis de trabalho, modelos de trabalho mais flexíveis e têm atraído esse público, né? Que não consegue hoje voltar para um 100% presencial. Como ficam os colegas, a chefia em relação a isso? Porque se ela tem a maternidade e a maternagem, que é essa geração sanduíche, ou seja, ela tem muito trabalho em casa também. Tem muito. E mesmo assim tem que produzir, tem que entregar o trabalho para a chefia. Como que os chefes veem isso, os colegas? Têm empatia? São mais solícitos? Eles se solidarizam com uma situação como essa? Então, isso tem muito a ver com a cultura da empresa, né? Existem empresas que, de fato, se preocupam com o bem-estar do seu colaborador, que se preocupam com a saúde mental desse colaborador, da qualidade de vida e trabalho. Essas empresas já têm políticas que trazem isso como regra. É muito complicado quando a empresa trata esses assuntos como exceção. Então, a Aline vai ter que trabalhar de casa porque ela tem que cuidar da filha. Isso é tratar como exceção e isso prejudica muito, inclusive, a aceitação da equipe, né? Mas quando a empresa tem políticas que expliquem, olha, a função é essa, os resultados esperados são esses, as metas são essas, cada um vai se organizar e vai entregar da forma como puder, dentro desse horário de trabalho. Isso dá mais segurança para quem tem uma função como essa, que precisa se desdobrar em 20, 30 papéis, né, para conseguir lidar. E também para quem não tem necessariamente que fazer isso, porque essa pessoa que não tem sabe que ela vai cumprir o que ela tem que fazer, ela vai ter autonomia para fazer outras coisas, para fazer um curso, para buscar uma capacitação. Então, a empresa precisa trazer isso muito com um olhar cultural, vem de cima para baixo. E aí as equipes aceitam de uma forma tranquila. Aí eu pensei no seguinte, uma mulher que ela tem estabilidade, né, no trabalho, por conta da maternidade, algumas empresas dispensam depois do tempo, né? E aí ela se vê numa situação difícil, porque ela precisa trabalhar, mas ela tem que cuidar daquele bebê, ela tem que prover o sustento da sua família, e aí ela vai procurar outro emprego. Aí ela tem a dificuldade também, porque ela tem um bebê em casa, aquela é uma empresa nova, porque nós estamos falando só da que volta da licença maternidade, mas tem aquela que perde depois de um tempo o trabalho e ela tem que buscar uma nova empresa. Eu acredito que seja muito mais difícil. Como que essas empresas estão vendo estas mulheres disponíveis no mercado de trabalho? Isso é muito desafiador, né? Porque a gente tem estatísticas hoje que mostram que 52% das mulheres não conseguem se recolocar depois desse período de licença maternidade, mas não é só o período imediato, isso vai durante toda a primeira infância desse filho. Porque ele precisa ir ao médico, tem aquelas rotinas de pediatra, a criança fica doente, né? Especialmente se ela está na creche, enfim, pega qualquer vírus que aparece, as crianças
estão ali envolvidas, né? O vírus passou na rua, E já dentro da salinha já estão pegando. Exatamente. Então, essa mãe se ausenta muito. Então, as empresas que não conseguem ainda trazer isso para sua estratégia, abrem mão dessa profissional, que é um tremendo erro, né? Perdem a oportunidade de ter uma excelente profissional por conta disso. Perdem. Só que isso traz, por outro lado, uma grande oportunidade para essa mulher empreender. Que é quando ela começa a olhar, poxa, mas espera aí, eu tenho todas essas habilidades, todo esse conhecimento. Tenho capacidade de organizar meu tempo, então eu vou trabalhar por conta, né? Que é um novo desafio, né? Tão grande quanto se ela fosse entrar numa nova empresa. Porque ela vai ter que se estruturar, ela vai ter que se capacitar para outras questões, ela vai ter que se reconstruir. Mas muitas mulheres têm seguido por esse caminho, né? Tentando conciliar carreira com maternidade a partir do empreendedorismo. Agora, numa entrevista, é interessante que essa mulher abra o jogo. Sim. Na busca por um emprego. Olha, eu tenho um bebê, ele está com 9 meses, 8 meses, que seria mais ou menos o tempo. Ela deve abrir o jogo com o entrevistador. Ela deve, porque isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né? E eu costumo dizer que o processo seletivo é como se fosse um casamento, né? Ele tem que ser bom para os dois lados. Então, eu trabalhei durante alguns anos na área de recursos humanos, comecei minha carreira na área de recursos humanos e eu conversava muito com os candidatos de uma maneira muito transparente, porque isso faz com que ele se desarme também e possa contar, né? Poxa, então deixa eu te dizer, eu tenho essa situação, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha mãe, né? E isso faz com que ele se sinta mais à vontade no processo. É claro que dependendo do perfil da vaga, é um impeditivo para que ele avance, né? Então, por isso que o candidato precisa se preparar antes da entrevista. Ele precisa conhecer o perfil da empresa, precisa saber como é que as políticas funcionam. A empresa, não é só chegar, bater na porta e olha, está aqui meu currículo. Isso é importante. Estudar a empresa para onde você quer ir. Exatamente. Estudar, inclusive, porque para cada empresa, essa é uma dica bacana, eu acho, para quem está buscando recolocação. Porque cada empresa tem uma forma de se posicionar. Inclusive no teu vestuário, né? Com que roupa você vai para a entrevista, com quem você vai conversar na entrevista, como é que essa empresa, o que os ex-funcionários falam dessa empresa, para você saber se tem a ver com você, né? Porque senão pode acontecer de você entrar, passar no processo seletivo e ficar infeliz, ou ficar muito pouco tempo na empresa e sair, né? Então, que é um tempo que você poderia dedicar para uma outra oportunidade. Então, essa sua dica é excelente. Estudar a empresa, buscar, né, entender um pouco mais para além da vaga é essencial. O que a legislação traz para essa mulher? Por exemplo, 30 dias de férias, todos os funcionários, os trabalhadores em CLT têm 30 dias. Aí eles aproveitam, são 120 dias de maternidade, né? São 120. Da licença maternidade. Uhum. Aí, como nós falamos, teriam aí 5 meses. Tem algo mais? A amamentação é quanto tempo? A amamentação é pouquíssimo tempo, porque não é... o período de amamentação, ele está previsto dentro desse período de licença maternidade. Ah, então seria 2 meses depois da licença ainda. Isso, ele está muito próximo do período de licença maternidade. Então, dependendo da política da empresa de quanto tempo de licença maternidade, isso já está contemplado, né? Mas nada impede que a empresa tenha um olhar mais humano para esse processo, né? E consiga trazer isso para dentro como uma responsabilidade da empresa. Eu estou aqui pensando, a OMS, 180 dias. Ela recomenda 6 meses de amamentação. De amamentação, 6 meses. Depois desses 6 meses, gente, esse bebê não vai precisar mais de cuidado nenhum, ele já se vira sozinho, ele já faz a própria comidinha, sem problema nenhum. Ou seja, é como se essa mulher não precisasse mais dar a atenção para esse bebê, que continua a beber por um bom tempo. Continua, e esse vínculo não se rompe da noite para o dia, né? Então, tem muitos processos que a psicologia mesmo traz para essa mãe para conseguir facilitar essa quebra mais gradual desse vínculo, né? Então, se possível, conseguir manter a amamentação nos períodos noturnos, colocar a criança para dormir, contar uma historinha, deixar uma peça com cheirinho da mãe para a criança. E, às vezes, a mãe também leva uma peça com cheirinho da criança na bolsa. Tem também. Tem também. Porque isso acalma, inclusive cientificamente comprovado, né? Que o cheirinho da criança tranquiliza a mãe. É engraçado isso, né? Porque essa relação é muito forte. Então, essa relação ela precisa ir sendo reconstruída, né? Ela precisa ser transformada para que essa separação seja pacífica, né? Seja saudável. Entendi. Agora, eu queria uma dica da Aline. Pode ser da Aline, da psicóloga, da consultora, mas dicas para essas mães que vão voltar, porque nós falamos tantas coisas ao mesmo tempo, vamos compilar tudo. As dicas da Aline para essas mães agora que estão voltando ou já voltaram ao mercado de trabalho.
Bom, as mães que estão voltando ao mercado de trabalho, acho que primeiro ter muita consciência, muita tranquilidade de que vai doer. É um processo dolorido, né? As mães às vezes ficam muito inseguras. Poxa, será que só eu estou passando por isso, né? Será que as outras mães voltam tão bem, tão independentes, né? É difícil para todo mundo, né? Então, se respeitar, acho que é fundamental. Ter os seus momentos de pausa, de conseguir parar, conversar com outras mães, porque isso também ajuda a distribuir um pouco, né, desse peso, dessa responsabilidade. E contar com uma rede de apoio que é essencial, né? Pessoas de confiança, que você saiba que seu filho vai estar bem cuidado, bem tratado, para que você possa voltar para a empresa com uma cabeça mais tranquila. Olha, dicas muito boas. E eu vou dar aqui o que eu vejo aqui no programa Mulher.com. Hoje nós vimos a Maria Fernandes, que ela não voltou para as aulas, né, de gastronomia, mas ela continua fazendo o trabalho dela junto do bebê, junto do marido em casa. E assim acontece no artesanato, acontece em muitas mulheres que se descobrem fazendo algo enquanto o bebê dormia. Sim. E aí, nossa, a amiga gostou, comprou, deu certo. Quer dizer, também é uma opção de, se tiver que ficar em casa, que seja bem produtivo também, né? Esse ficar, que não tenha peso, porque muitas mulheres falam, puxa, eu tive que trabalhar fora, eu não fiquei com meu filho, ou eu tive que ficar com meu filho, perdi a oportunidade de trabalho. Não tem que ter peso, eu penso isso. Sim. Né? Tem que ser tudo no equilíbrio, na paz, na confiança de que está fazendo a coisa certa. É isso mesmo. Você sabe que nós gravamos uma série de podcasts recentemente com especialistas das empresas, né? Contando o que funciona na prática. E a gente conversou com uma pessoa especialista em diversidade que falou sobre maternidade e ela trouxe exatamente esse ponto, né? O quanto as mulheres precisam ser ouvidas nesse processo, né? Porque faz parte, a maternidade faz parte da vida, ela precisa ser dita, ela precisa ser discutida, né? Falada. A gente tem que trazer isso à tona, né? E não dá para separar. Metade é profissional, metade é pessoal. Nós somos uma coisa só, né, Rita? É verdade. Somos integralidade. Então, cuidar para que tudo isso caminhe bem. Apesar das nossas multifunções, Exato. Nós somos um ser só, na integralidade, é esse integral. É isso. Aline, eu quero agradecer a tua participação conosco. Imagina. Foi rica, foi muito gostosa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pelo espaço para falar de um assunto tão relevante, né? E eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, acho que depois... Nós já disponibilizamos os seus... nossos contatos e à disposição também, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo. Delícia, assim a gente gosta. Obrigada, viu, Aline? Obrigada, um prazer.